O título da nossa lição é Fortalece. É fortalecer no poder de Deus, no poder do Espírito Santo. Porque só fortalecendo que nós estamos habilitados a poder responder os desafios que nos vão sendo colocados no nosso dia a dia, na nossa vida cristã. Por isso é importante nós fortalecermos. Mas a ideia de fortalecer também é uma ideia de revestir da armadura de Deus, que está contemplado no Epístola de Efésios, capítulo 6 e seguintes. Nós temos que estar revestidos da armadura de Deus para podermos fazer face aos desafios da vida cristã. Por isso, esta ideia de fortalecer é uma ideia também de estar dependente de Deus. Ora, como é que nós podemos estar dependentes de Deus? É quando nós estamos sintonizados e no centro da vontade de Deus. Quando nós estamos sintonizados, quando nós estamos sob a alçada de Deus, nós acabamos também por estarmos fortalecidos. Não há nada que nos possa confundir e muito menos deitar abaixo. Nós, quando estamos fortalecidos em Deus, isto não quer dizer que não estejamos com problemas. Podemos passar por maus bocados, podemos, enfim, ter provações, podemos passar também por tentações, podemos ser testados na nossa fé, mas mesmo assim nós não desmorecemos. Nós não desanimamos ao ponto de pôr em causa a nossa profissão de fé. Ou seja, a ideia de fortalecimento é uma ideia de amadurecimento e também de consolidação da nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Por isso, qualquer cristão, para ser bem-sucedido, ele precisa ser fortalecido na palavra de Deus, ser revestido da armadura de Deus e estar sob domínio e influência do Espírito Santo. Caso contrário, esse crente vai ter muitas dificuldades de ser bem-sucedido na sua vida espiritual. Por isso, esta lição de fortalecimento, esse título aqui, de nós fortalecermos, é uma virtude que insere também a nossa resposta satisfatória perante o mundo que nós vivemos, o mundo de perigos e de desafios, de contradições e de contrariedades, etc, etc. Mas, como nós acabamos de ler os textos que narram-nos uma história, nós temos uma história anterior para nós podermos contextualizar, que é a ideia da transfiguração. Jesus Cristo, como devem constar logo no versículo 1 do capítulo 9, Jesus Cristo, 6 dias depois, subiu à montanha e levou com ele apenas Pedro, Tiago e João, ou seja, 3 discípulos. Os outros 9 ficaram, enfim, no vale. Subiu com estes 3 discípulos para o monte. Mas nessa subida Jesus transfigurou. Jesus foi para lá para estar no centro da vontade de Deus, para estar em oração. E neste ato, Jesus transfigurou. Ou seja, o semblante do Senhor Jesus Cristo, não só o seu semblante, como também as suas vestimentas, transformaram-se. E esta ideia é uma ideia que mostra parcela da própria glorificação do Senhor Jesus Cristo. Mas se nós vemos e cruzamos com outros evangelhos sinópticos, nós vamos ver que esse ato só aconteceu ao Senhor Jesus Cristo. Não aconteceu aos 3 que Jesus levou para lhe acompanhar nessa missão, que são os discípulos, neste caso amados, ou discípulos que Jesus sempre recorria, que tinham, enfim, esse destaque especial por parte do Senhor Jesus Cristo. Mas nós vemos que eles não conseguiram discernir essa realidade, não conseguiram absorver o quão privilegiado estavam nesta monte com o Senhor Jesus Cristo. A verdade é que os 3 discípulos que foram levados por Senhor Jesus Cristo não conseguiram acompanhar o Senhor Jesus Cristo naquilo que podemos considerar de uma espiritualidade esclarecida. Tanto que por esta razão, como nós vamos ver logo a seguir, perante essa situação que vemos logo no versículo, finais do versículo 2, diz: o seu aspecto transformou-se diante deles. A roupa que tinha ficou brilhante, extremamente branca, como ninguém no mundo seria capaz de a branquear assim. Nisto os discípulos viram Elias
e Moisés a conversar com Jesus. Ou seja, não só Jesus transfigurou, como também apareceram os dois homens aqui, que é Elias e Moisés. Elias era profeta dos profetas, era um dos melhores profetas, que representava a classe dos profetas. E Moisés é alguém que recebeu, que Jeová outorgou a lei, que é o legislador. Ou seja, duas componentes aqui representados em Elias e Moisés a conversar com Jesus. O que é que estes anjos estão a falar aqui com o Senhor Jesus? Conseguem deduzir o que é que vinham falar com Jesus? Obviamente, se cruzarem outros evangelhos sinóticos, compreenderão que é confirmar a missão de Jesus Cristo, que tinha que ir para Jerusalém morrer. Pronto. Esse é o recado, confirmação daquilo que é o propósito, o treino do Senhor Jesus Cristo, de ir a Jerusalém e ser entregue e depois morrer e ressuscitar. Essa é a mensagem que esses, enfim, servos que agora foram promovidos à glória e anjos, vieram trazer. Mas Jesus levou os discípulos ao monte, era para estarem em oração. Não era para estarem ali a entreter, ou tipo, era para estarem em oração. Só que os discípulos não conseguiram acompanhar. Se lerem outros evangelhos sinóticos, repararão que eles estavam a dormir. Ora, quando uma pessoa está a dormir, não está em vigilância. Ou se não está em vigilância, muita coisa passa de lado. Quem está sonâmbulo, ou está numa situação de letargia, ou ainda mais grave, num processo de sono, essa pessoa não está plenamente consciente do que se passa na realidade. Aliás, todos nós somos já levados pelo sono. Mesmo que não for o sono, ou estamos naquela situação que não estamos a dormir, mas também não estamos acordados, estamos assim naquela apatia, aquela indolência, letargia, etc, etc. Mas mesmo assim muitas coisas passam-nos de lado. Por quê? Porque nós não estamos plenamente sintonizados com a realidade. A vida espiritual, quer dizer, nós não podemos não estar sob vigilância, porque se nós não estamos vigilantes, nós corremos o risco de cair, nós corremos o risco de muitas coisas passarem despercebidas, sem nós conseguirmos perceber o que é que Deus quer para nós, o que é que Deus quer que façamos, mas sobretudo o que é que Deus requer de nós. Aliás, a ideia de sermos vigilantes é uma das virtudes cristãs. Essa é a razão pela qual enfatiza-se a questão de vigília, para ilustrar essa grande verdade. De nós não podemos estar a dormir, porque a ideia de dormir não rima muito bem no plano espiritual. Quando digo dormir, nós temos que dormir do ponto de vista físico. Ninguém consegue ficar sem dormir. Não estou a falar isso. Mas mesmo dormindo, a ideia de despertamento espiritual, nós não podemos estar a dormir espiritualmente. Só pena de ficarmos aquém naquilo que é a nossa realidade espiritual. Mas essa realidade, como eu estava a dizer, requer, acima de tudo, o silêncio, o despertamento, a vigilância. Mas os discípulos não estavam ali, eles estavam a dormir. Esta é a razão pela qual mal viram Moisés e Elias. O que é que Pedro tomou como porta-voz? Diz assim Pedro: Mestre, é tão bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro nem sabia o que dizia. Reparem o que é que o autor sagrado... Pedro nem sabia o que estava a dizer. Por que ele não sabia o que é que estava a dizer? Porque ele não estava a discernir o que estava a acontecer. Como eu disse, eles estavam a dormir. Ora, vindo aquela situação, ele disse um completo disparate. Se nós vemos esse texto assim, até parece uma coisa que não é ofensiva. Parece uma coisa inofensiva. Parece uma coisa até boa. Mas não é. Alguém consegue me detectar o que é ofensivo aqui nessas expressões de Pedro? Porque, repara, ele diz logo aqui, mestre, é bom estarmos aqui. Pronto. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Quer dizer, Pedro, ao falar isso,
Pedro está a tentar equiparar o Senhor Jesus Cristo com Moisés e Elias. Quer dizer, está a dar o mesmo estatuto a essas duas grandes figuras. Nós sabemos que são grandes figuras, tal como eu disse. Um é representação da legislação, que deu a lei, e outro é representação dos profetas. Mas mesmo assim, Jesus era superior a essas duas figuras para estarem no mesmo estatuto de terem ali. Reparem, Pedro até deu primazia a eles, porque ele não disse para também tendas para nós. Eles não foram, enfim, integrados na lista da tenda. Tenda é para Moisés, Elias e Jesus. Mas tanto por essa razão é que o autor disse que nem sabiam o que diziam. E mais ainda, estavam com medo. Quando uma pessoa está com medo, são disparates que diz. Quando a pessoa está nervosa, está com medo, quer dizer, essa pessoa não vai dizer coisas boas, é disparate. Estavam com cheio de medo. Mas reparem no versículo 7. Depois apareceu por cima deles uma nuvem que o envolveu na sua sombra. E dessa nuvem uma voz dizia: este é meu filho querido, ouçam o que ele diz. Reparem, a voz de Deus. Deus apareceu aqui desses sinais. Nós primeiramente vimos a transfiguração, ato miraculoso, a transfiguração do Senhor Jesus Cristo, o seu aspecto e as suas vestimentas, enfim, completamente brancas, desconfigurado. Não é aquela transfiguração de uma pessoa, agora imagine, a transfiguração do Senhor Jesus Cristo é muito mais, ele mudou radicalmente. Aliás, noutras passagens diz que parecia sol. Quer dizer, para observar sol cara a cara, aquilo não se consegue ver. Ninguém fica ali para ver sol com vistas humanas, só pena de prejudicar a visão. Pronto. Mas isso é uma forma até que autores sagrados tentaram mostrar. Mas houve aqui uma transfiguração. Jesus mudou completamente, metamorfose, transformação completa e irreconhecível, mas de uma forma gloriosa. O primeiro milagre, neste caso, ato, manifestação que surgiu. Mas a segunda manifestação é o aparecimento dos anjos também, que os discípulos também não conseguiram discernir. E a terceira, imagem de nuvens, que nos reporta a saída do povo de Deus, como é que Deus cuidou do seu povo. E a última, por fim, a voz divina, a voz de Jeová. Este é meu filho amado. Ouçam-no. Quer dizer, não interrompam, deixam-no. E escutem o que ele tem a dizer. Do que estarem a dizer disparates ou de que estarem a menosprezá-lo, porque aqui nem sequer estavam a perceber que Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E essa ideia veio confirmar com a própria voz de Deus. Este é meu filho amado. Este é meu filho amado, escutem-no. Ouçam o que ele diz. De repente os discípulos olharam em volta, mas só viram Jesus com eles. Quando desciam de montanha, estavam na montanha. Os outros 12 ficaram embaixo. Depois desse acontecimento, que eles estavam todos atemorizados, o versículo 9 diz: quando desciam da montanha, Jesus avisou-os para não contarem a ninguém o que viram, antes do Filho do Homem ressuscitar. Eles obedeceram, mas perguntaram entre si o que queria Jesus dizer com aquelas palavras acerca da ressurreição. Lá está a falta de discernimento, a capacidade de discernir por causa daquela liturgia que eles estavam a viver, liturgia espiritual. Mas nós vemos que, perante essa situação, os 9 discípulos estavam embaixo, estavam no vale. Os outros estavam na montanha. No versículo 14, diz assim: quando chegaram junto dos outros discípulos, viram muita gente ali à volta e doutores da lei a discutir com eles. Quer dizer, o Senhor Jesus Cristo, com os seus 2, 3 discípulos com quem levou, eles deixando os outros, mas não deixaram ali para estarem tipo a bel prazer. Certamente é para cumprir, fazerem alguma coisa. Mas nós vemos que eles desceram, quando eles desceram à volta, eles viram esses 9 discípulos num debate interminável com os doutores da lei, a discutir com eles. Eles estavam numa discussão, num debate teológico. Nós não sabemos sobre o quê, mas estavam ali animados
neste debate que nunca mais acabava. Em vez de eles estarem num processo de oração ou numa sintonização com Deus, eles estavam num debate. E nós sabemos que quando nós não estamos vigilantes, lá está novamente, muita coisa passa-nos de vista. Além de muitas coisas passar-nos de vista, nós também acabamos por não ter sucesso espiritual. Porque nós precisamos de oração, precisamos estar próximo de Deus, precisamos estudar a sua palavra e precisamos pedir a sua direção para poder nos ajudar a fortalecermos, como diz a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Agora, se nós passamos a nossa vida nos debates, há pessoas que gostam de debater. Atenção, debate é sempre saudável. Mas às vezes há coisas que não vale a pena perder muito tempo para debater. Mas nota só, eles não só estavam a cometer estes debates, nós vemos no versículo logo 15, logo que a multidão viu Jesus, eles estavam num debate com os doutores da lei, mas também circunscritos com a multidão. Quer dizer, era uma arena de confrontação doutrinária. Enfim, logo que a multidão viu Jesus, ficou muito agitada e correu para o cumprimentar. Esta versão diz que ficou agitada. Nas outras versões, o que é que diz? Tomada de surpresa, espantada. Pronto. Essa questão não é uma questão muito pacífica, porque há um grande debate ali em relação a este texto. E as traduções vão fazendo, vão usando adjetivos, palavras assim mais adequadas com a interpretação que dão. Porque repararem aqui, essa conotação aqui, agitada, fala aqui de uma perturbação, uma coisa que não é agradável, uma coisa que não é benéfica, uma coisa que cria agitação. Surpresa, os que dizem esta versão, a leitura doutrinária de agitada, é naquela ideia de que poder do mal, perante a presença do Senhor Jesus Cristo, que estava sobre tudo, ainda com semblante, não ficava ainda completamente na sua humilde encarnação. Essa interpretação entendeu que, porque essa multidão que estava, havia também manifestação do mal, que nós vamos ver na história, que é uma manifestação diabólica, que estava também enquadrada aqui. Logo, estes poderes de mal circunscritos na multidão, que reconhecia a autoridade de Jesus, fazendo com que ficaram agitados. Essa agitação é a manifestação, segundo essa interpretação, manifestação do poder do mal. A tradução que diz surpresa é naquela ideia de que Jesus glorificado, os discípulos, ao verem os discípulos e a multidão, ficaram, surpresos com aquela... Porque Jesus, como eu disse, não ficou como estava na monte, mas ainda não estava recomposto da sua humilde encarnação. Logo eles ficaram surpresos. Mas essa questão é irrelevante. Essas, pois, podem ir ver debate que se gerou em torno desta passagem. Pronto. Mas a verdade é que, como diz aqui, logo que a multidão viu Jesus, ficou muito agitada e correu para o cumprimentar. Quer dizer, correu para ir ter encontro com o Senhor Jesus, para, enfim, cumprimentar. Mas, atenção, o facto, como eu disse, de irem cumprimentar Jesus não quer dizer que estavam também de boa fé, ou que não havia mal ou maldade por aí, porque a multidão, como nós sabemos, a multidão tem tido uma postura muito de zigue-zague. Pronto. Mas a verdade é que a multidão correu para cumprimentar. Mas nós vemos depois no versículo 16, diz, então Jesus perguntou, o que é que estão a discutir? Essa é a primeira questão que Jesus colocou. O que é que vocês estão a discutir? A primeira questão, será que Jesus não sabia o que é que estavam a discutir? Obviamente que Jesus sabia o que eles estavam a discutir. Mas Jesus perguntou, o que é que vocês estão a discutir? Alguém da multidão respondeu, mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mau e não o deixa falar. Sempre que o espírito toma posse dele, atira-mo ao chão e o rapaz começa a espumar, a ranger os dentes e fica sem forças. Pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito mau, mas eles não foram capazes. Isso que eu estava a dizer, nós estávamos aqui perante uma situação de manifestação diabólica, possessão demoníaca. Pronto.
E por isso eu estava a dizer, aquele texto de surpresa, de espanto, outros de espanto, agitado, tinha a ver com tudo isso. A manifestação diabólica, que aqueles que entendem que a conotação é negativa vão nessa questão de a manifestação poder do mal. Por isso eu digo que nós não podemos ficar, pronto, com aquela ideia que a multidão foi cumprimentar Jesus. Porque o cumprimentar não é sinal de que é um cumprimento de boa fé ou um cumprimento que não tem algo por detrás. Até porque nós sabemos que muita gente cumprimenta, não é no tempo de Jesus mesmo hoje, as pessoas, o facto de serem cordiais conosco, ou abraçarmos ou cumprimentarmos, não quer dizer que gostam de nós ou pensam bem de nós. Até podem nos dizer palavras elogiosas, mas não quer dizer que têm boas intenções para conosco. E nós vemos aqui, mesmo o Senhor Jesus, quando confrontou o endemoniado de Gadarenos, os demônios que estavam naquele homem, aquela legião de demônios, eles correram para ir ter com Jesus e curvaram perante o Senhor Jesus. Quer dizer, mostrando a autoridade de Jesus. Mas nós vemos aqui que alguém respondeu quando Jesus perguntou, porque Jesus sabia o que é que estavam a discutir. Jesus perguntou. Eles disseram-se, mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mau e não o deixa falar. Sempre que o espírito toma posse dele, atira-me ao chão e o rapaz começa a espumar, a ranger os dentes e fica sem forças. Pedi aos teus discípulos para expulsar o espírito mau, mas eles não foram capazes. Desde logo nós vemos aqui um jovem, alguns dizem um adolescente, que estava sob efeito demoníaco, sob posse demoníaco, que estava sob o domínio do demónio. E este demónio tentava a todo custo liquidar este adolescente, este rapaz. Porque todas as vezes que apoderava dele, este jovem lançava-se para o fogo, lançava para a água e lançava para tudo aquilo que é o perigo. E isto remete-nos para aquilo que podemos dizer possessão demoníaca, que é uma coisa que nós não falamos tanto nos nossos meios, mas que não podemos descurar que é uma realidade concreta na vida de muitas pessoas. Há pessoas que são possessas e vivem essa possessão que dá para ver, constatar logo, como nesta passagem, e há outras pessoas que às vezes não é fácil detectar, não é fácil descortinar, mas que também estão possuídas, que vivem do satanismo, etc, etc. Possessão demoníaca é uma realidade. É claro que há círculos cristãos, os ditos liberais, que dizem que isso não é verdade. O diabo, os demônios, é uma construção mitológica, é coisas de invenção das pessoas. O mundo defende, há pessoas no mundo que defendem isso e há crentes até que não acreditam da possessão demoníaca. Pronto. E põe em causa isto. Mas nós sabemos que existe possessão demoníaca e há pessoas que são possessas por demónios e que nós conseguimos detectar e noutras ocasiões não conseguimos detectar. Pronto, neste caso é uma evidência manifesta que dava para ver. Mas Jesus deu poder à sua igreja, aos seus discípulos, aos filhos de Deus, para expulsarem os demónios. Mas como é que nós podemos expulsar demónios? Não é com debates teológicos, não é com discussões intermináveis, mas é estarmos revestidos pelo poder do Espírito Santo. Porque repararem só, a ideia de conhecer a palavra é boa. Mas o que interessa conhecer a palavra é não estar revestido do poder. É o poder do Espírito Santo. Logo, é estarmos fortalecidos. E como é que podemos estar fortalecidos? Como eu disse logo, é de nós estarmos na vontade de Deus. E como é que nós podemos estar na vontade de Deus? É estudar a palavra de Deus, é orar, é procurar discernimento. Os discípulos foram incapazes aqui, como nós vamos ver, porque eles, em vez de estarem em oração, eles estavam a entreter em debates teológicos. Estavam numa coisa superficial, na superficialidade. Perder tempo, distração com coisas que não são benéficas. Pronto. Mas voltando a essa realidade de possessão demoníaca, como eu estava a dizer, é uma realidade. Obviamente que no nosso meio, meios tradicionais, evangélicos,
Não se fala muito disso. Praticamente não se fala disso. Parece que nós subestimamos essa realidade. E até tenho certeza, se tivermos que confrontar com essa situação, muitos nem sequer vão conseguir responder perante esses cenários. Porque nós não falamos. E um assunto parece que é tabu. Não se fala. E se a pessoa vai falar, é associado logo a outros tipos de catalogações, que é mau. Mas existe. Nós temos de saber que há pessoas que são possessas, etc, etc. E aqui a manifestação que nós vemos aqui pode parecer uma epilepsia. Mas é muito mais do que epilepsia. Nós sabemos que as características que foram aqui, enfim, vivenciadas desta manifestação é de epilepsia. Mas é muito mais que isso, é possessão demoníaca. Obviamente que nós não temos que ficar sempre a falar do diabo, como também muitos meios que só falam de diabos, batalhas espirituais, como fazer exorcismos, essas coisas, não. Mas é preciso moderação, é preciso saber o que é importante acima de tudo. Mas nós somos chamados a saber discernir esses casos e com autoridade expulsar essas situações. Não sei se alguns de vocês já tiveram experiência de ver alguém que está possessa, ou que está possuído, ou esta manifestação. Mas a possessão demoníaca é uma realidade. Obviamente que é importante nós decifrar aquilo que é um problema de saúde mental, que pode não ter nada a ver com possessão demoníaca, e às vezes aquelas pessoas que estão numa situação de psicose. Pronto, as perturbações mentais, etc, etc. É preciso decifrar. É claro que nos meios pentecostais e neopentecostais, todas essas coisas, a maioria das pessoas tendem a associar tudo do fórum demoníaca. E no nosso meio também extremo, quando é assim, tem alguma anomalia, tem que ir ao médico. Nem todos os problemas de fórum psicológicos são de possessão demoníaca e nem todos os problemas de fórum psicológico, às vezes, são de fórum, inclusive, psicológicos. Pronto. Porque esse é um campo muito tênue que é preciso discernimento, como eu estava a dizer. Mas no nosso meio, normalmente a pessoa, mesmo que esteja sob o efeito de possessão demoníaca, dizem que tem que ir ao psicólogo. Como é que o psicólogo tem que resolver um problema que é de dimensão espiritual? Pronto. Isso que eu estava a dizer, que essas questões às vezes não se falam. É preciso algum equilíbrio. Nós não vamos tomar tudo e pormos num saco, estancar. Agora, é preciso discernimento. Porque se uma pessoa está nessa ideia de oração, a pessoa percebe. É a capacidade de discernir. Como eu disse, às vezes há pessoas que são possessas, não se manifestam. E quem está com discernimento, ele consegue perceber, e consegue saber, consegue sentir, não disfarça. E essas pessoas, normalmente, como eu estava a dizer, no nosso meio, não se enfatiza muito a batalha espiritual. Mas há contextos que essas questões são faladas abertamente, etc, etc. Mas nós vemos aqui que os discípulos, perante essa situação, eles não estavam a conseguir expulsar esse endemoniado. Por quê? Porque eles não estavam em oração. Eles não estavam sintonizados, eles nos enjoavam, não procuravam estar revestidos, estar fortalecidos com o Espírito Santo. Por isso, eles tentaram muitas vezes, não conseguiram. Mas nós vemos, Jesus disse, que gente sem fé. Essa é das poucas passagens que Jesus lamenta. Gente sem fé. Até quando estarei convosco? Até quando terei de vos suportar? Jesus levanta aqui essas questões. E depois diz, tragam-me cá o rapaz. Jesus dá a ordem. A ordem de Jesus é para cumprir. Tragam o rapaz. Trouxeram-no, versículo 20, e o Espírito, ao ver Jesus, atirou logo o rapaz ao chão. E este rebolava-se na terra, espumando pela boca, etc, etc. Rebolava, espumava-se pela boca. Uma clara evidência aqui. Mas nós vemos Jesus, no versículo 21, Jesus perguntou ao Pai, há quanto tempo está ele assim? Desde pequeno respondeu. Muitas vezes o Espírito o tirou ao fogo e à água para o destruir. Se te for possível, ajuda-nos, tem pena de nós. Reparem aqui, o Pai, desesperado, procurou ajuda, implorou ao Senhor Jesus Cristo, mostrou que
este espírito atormentava o filho, atirando para a água, para, enfim, o fogo. O objetivo é para matar. Como a passagem diz, o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Mas, diferentemente disso, o Senhor Jesus Cristo veio para trazer vida e vida em abundância. Mas ele implora aqui Deus. Jesus, no versículo 25, ao reparar que ali se tinha juntado muita gente, Jesus repreendeu o espírito mau. Reparem aqui. Espírito surdo-mudo, sou eu que te ordeno. Sai deste rapaz e nunca mais entres nele. Ou seja, Jesus deu aqui duas ordens. Ordem de expulsão e de nunca mais voltar a entrar. Porque pode acontecer que o espírito sai e voltar a entrar. Mas Jesus deu ordem, sai e nunca mais entres nele. Essa camada de espíritos que estavam a possuir esse jovem. O espírito saiu aos gritos, depois de o agitar violentamente. Saiu de forma violenta o rapaz. O rapaz ficou como morto, de tal modo que muitas pessoas diziam que ele tinha morrido. Repararem aqui, parecia morto. Alguns estudiosos, intérpretes bíblicos disseram que ele realmente estava morto, morreu e teve que ressuscitar. Embora, enfim, os textos parecem que não colaboraram. Mas a ideia de estar praticamente descontrolado. Porque aquilo foi tão violento que parecia que estava morto. E nós podemos dizer que ele realmente ressuscitou. Porque passou a ter nova vida, nova identidade e nova qualidade de vida. Mas nós vemos aqui, a multidão dizia, tinha morrido. Mas Jesus agarrou-se-lhe na mão, levantou-lhe e pôs-se de pé. Quando Jesus voltou para casa, os discípulos perguntaram em particular, por que é que nós não conseguimos expulsar aquele espírito? Ele respondeu, aquele gênero de espírito só se sai por meio da oração. Ou seja, nós vemos aqui que Jesus Cristo agarrou na mão deste jovem, levantou e cuidou dele, deu-lhe uma nova vida, expulsou o espírito mau que tomava conta deste jovem, deste adolescente, deste rapaz, e levantou. E toda a multidão, os discípulos viram isso. Mas os discípulos não perguntaram ao Senhor Jesus Cristo logo, naquele momento. Quando tiveram oportunidade em particular, perguntaram-lhe, por que é que nós não conseguimos expulsar aquele espírito? Ele respondeu, aquele gênero de espírito só se sai por meio da oração. Ou seja, isso demonstra-nos que há demónios, espíritos que são mais resistentes do que outros. Até porque o mundo das trevas também tem hierarquia. E este era dos mais teimosos, que era preciso bastante oração, bastante vigília, para poder expulsar. Não era daqueles espíritos, como eles tinham tido sucesso noutras ocasiões, que expulsaram espíritos maus. Mas aqui nós vemos que é através de oração que esse espírito se sai. Que Deus realmente nos abençoe e nos ajude a interiorizar estas verdades, mas acima de tudo a procurarmos fortalecer na graça e no poder de Deus. Vamos terminar com uma palavra de oração. Deus, nós te louvamos, Senhor, por este estudo e pelo culto que vamos ter a seguir. Que a tua palavra continue a falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém.